2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a segunda passagem que eu desejo ler com os irmãos se encontra em 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Eu quero ressaltar a parte deste versículo que diz que pelo poder de Deus nos tem sido já concedidas ou doadas todas as coisas, tudo aquilo que é necessário, que conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Meus irmãos, nós há vários domingos estivemos tratando de um assunto, as decisões humanas e a vontade de Deus, ou em outras palavras, nós estivemos procurando compreender qual é o ensino bíblico sobre a direção de Deus na vida do crente, ou para a vida do crente. E hoje eu quero, com a graça de Deus, apenas concluir este estudo que por vários domingos nós estivemos realizando. E quero concluir apenas o estudo relembrando, destacando e ressaltando alguns pontos principais do estudo que estivemos realizando, para trazermos novamente à memória aquilo que estudamos e, com a graça de Deus, podermos então colocar em prática aquilo que estivemos estudando quando tivermos decisões importantes a tomar na vida. E nós sempre temos decisões importantes a tomar. E quando nós somos confrontados com essas situações na vida em que precisamos tomar decisões relevantes, decisões importantes, é importante nós sabermos o rumo, a direção, como proceder na realidade no que diz respeito a essas tomadas de decisão. E esse foi o assunto que nós estivemos considerando aqui por vários meses e que hoje eu quero concluir apenas resumindo esses estudos e destacando um ponto ou outro daquilo que nós estivemos estudando. Eu quero lembrar os irmãos que nós começamos esse estudo, introduzimos esse estudo considerando as abordagens que nós encontramos relacionadas ao assunto. E de modo geral nós podemos sintetizar a questão considerando três abordagens, ou resumindo isso em três abordagens. Uma abordagem que nós chamamos de abordagem materialista, isto é, várias pessoas que não creem num Deus criador dos céus e da terra, num Deus da providência, Deus da redenção, como a Bíblia revela, elas tomam decisões na vida sem levar em consideração alguma coisa que transcenda essa nossa realidade concreta, palpável e visível. Essas pessoas tomam decisões na vida apenas de maneira racional ou de maneira
lógica. Não há nada de errado com a razão nem com a lógica. Mas o errado está quando nós baseamos as nossas decisões como se tudo dependesse da nossa avaliação, das nossas considerações acerca das circunstâncias, e então baseamos as nossas decisões meramente pela razão, sem levar em consideração que nós não somos senhores da nossa vida e que existe um Deus nos céus que governa o universo e que governa a nossa vida, e portanto nós não devemos proceder de maneira arrogante, como aquele homem que disse: amanhã faremos isso, depois de amanhã faremos aquilo. Na realidade nós não somos senhores da nossa vida, e portanto as nossas decisões não podem ser baseadas meramente na nossa razão, na nossa lógica, na nossa observação dos fatos, no nosso gosto, em coisas dessa natureza. Mas muitas pessoas decidem apenas dessa maneira. Mas se por um lado nós temos essa abordagem que estamos chamando de materialista, através da qual as pessoas procuram tomar as decisões como se não existisse nada além daquilo que se vê e que se pega e que se sente, por outro lado, prevalece no meio pentecostal, evangélico, e mesmo no meio não evangélico, não pentecostal, mas pagão, uma outra abordagem que vai para o outro extremo, como eu estive considerando aqui com os irmãos. E segundo essa abordagem, as decisões são tomadas procurando compreender ou entender ou adivinhar antecipadamente qual seria a vontade do destino, ou a vontade dos deuses, ou a vontade de Deus mesmo, do Deus Criador dos céus e da terra, que a Bíblia revela, mas isso é de uma tentativa de conhecer de antemão qual seria a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é uma abordagem muito comum, e eu diria até que essa é a abordagem tradicional no meio evangélico. No meio evangélico prevalece esse tipo de compreensão, de entendimento, que quando nós temos que decidir alguma coisa de antemão, nós temos que de alguma maneira buscar conhecer qual é a vontade de Deus de antemão, para então, basicamente nem vamos decidir, nós só vamos aplicar aquilo que seria a vontade de Deus que nos é revelada de antemão. Essa abordagem, ela, que nós chamamos de mística ou divinatória, ela é adotada por povos, por pessoas pagãs, por pessoas que não têm o conhecimento de Deus verdadeiro. E nós vemos essa abordagem ser praticada através de várias metodologias que são bem conhecidas nossas, porque embora vivamos num país dito cristão, na realidade nós vivemos num país pagão. E as práticas que eu vou mencionar, elas são conhecidas nossas. Por exemplo, a consulta aos mortos, a necromancia, a consulta às cartas, a cartomancia, aos astros, astrologia, bolas de cristais, linhas das mãos, búzios, lançamentos de sorte. Enfim, meus irmãos, há várias maneiras através das quais as pessoas procuram prever o futuro, antever o futuro, ou conhecer o destino, ou conhecer a vontade de Deus ou do destino para a sua vida, e assim então basear as suas decisões. Não é desconhecido que boa parte da população brasileira, antes de começar, não começa o dia sem antes ler o jornal e verificar o horóscopo, para ver o que dizem os astros sobre a sua vida, e assim então poder, com base nisso, orientar as suas decisões no decurso do dia. Isso não é estranho para nós, nós vemos isso acontecer com frequência. Mas se os pagãos procedem assim, pessoas que não conhecem o Deus da Bíblia, Deus verdadeiro, nós vemos práticas ou metodologias
semelhantes ser adotadas entre grupos pentecostais ou carismáticos também. As metodologias mudam, mas a abordagem permanece basicamente a mesma. A ideia é descobrir qual é a vontade de Deus, ou adivinhar qual é o futuro, ou adivinhar aquilo que Deus quer para a nossa vida de antemão, e assim então nós simplesmente seguimos aqui essa descoberta. Os métodos mudam, porque os carismáticos, é claro, não usam de consulta aos mortos ou cartas. Bom, eu espero que ainda não se esteja utilizando esse tipo de prática, porque temos visto cada coisas incríveis em meios ditos evangélicos. Mas utilizam-se os sonhos, as visões, uma voz interior ou coisas dessa natureza, com o intuito, ou profecias, com o intuito de descobrir de antemão qual seria a vontade de Deus para aquela situação. Não é estranho para nós que pessoas se casam no ambiente pentecostal porque fulano, beltrano ou cicrano teve uma visão ou um sonho ou uma profecia que ele deveria casar com fulano, beltrano ou cicrano. Então não há decisão na realidade, há apenas a efetivação daquilo que teria sido revelado acerca da vontade de Deus para essa questão ou aquela questão na nossa vida. É comum as pessoas ficarem esperando de uma maneira ou de outra uma revelação em termos de sonhos, visões ou voz interior ou alguma coisa assim, para saber que profissão seguir, que casa comprar, que carro comprar, ou se vai fazer isso ou se vai fazer aquilo ou aquilo outro. Mas no meio evangélico nós estivemos considerando também metodologias semelhantes são adotadas com o mesmo propósito. É comum no meio evangélico decisões serem tomadas através de tentativas de se descobrir a vontade de Deus por meio de pensamentos ou impressões súbitas, circunstâncias especiais, geralmente chamadas de portas abertas, paz interior, a opinião de outras pessoas que são consideradas como se fossem a vontade de Deus para a sua vida, ou mesmo a leitura da Bíblia ao acaso, ou testes à semelhança daquele teste que Gideão submeteu a Deus para então descobrir qual era a vontade de Deus. Os irmãos percebem bem, eu espero, no decorrer desse estudo, estivemos considerando essas questões. As metodologias mudam, mas no fundo a ideia é a mesma, a abordagem é a mesma. Não interessa se na sua forma ou metodologia pagã, ou na sua forma ou metodologia carismática ou evangélica, mas prevalece a abordagem, a ideia de que nós devemos tomar as nossas decisões na vida, ou devemos orientar as nossas decisões na vida, com base em um conhecimento prévio de qual seria a vontade de Deus, ou dos deuses, ou do destino para a nossa vida naquela circunstância ou naquela situação. Isso é muito comum acontecer, e eu estou certo que os irmãos estão familiarizados com esse tipo de coisa. No meio evangélico é muito comum as pessoas tomarem a decisão porque tiveram uma impressão súbita, um pensamento súbito de que era essa a vontade de Deus, e então baseia a sua decisão com base nisso. Ou então circunstâncias especiais que acontecem, que são chamadas de portas abertas. Eu procurei ressaltar para os irmãos que muitas portas abertas conduzem ao fundo do poço do elevador, e que elas não são para ser seguidas. A gente deve observar com atenção para ver se nós devemos realmente entrar por essas portas que aparentemente estão abertas ou não. O diabo abre muitas portas também, e se nós não tivermos cuidado, podemos interpretar portas abertas pelo diabo como se fossem portas abertas por Deus. E coisas dessa natureza eu não teria que fazer o estudo novamente, né? Não posso tratar mais do assunto de maneira detalhada, mas eu passei aqui vários domingos refutando essas abordagens e refutando cada uma dessas metodologias aqui que eu acabei de mencionar. Mas observem,
Basicamente, portanto, nessa questão das decisões humanas, nós temos essas duas abordagens gerais, extremas. Uma, nada de Deus, nada de sobrenatural. Tudo depende de nós, tudo depende da razão, tudo depende da lógica, e é assim que, logicamente, racionalmente, nós devemos tomar as nossas decisões de conformidade com as nossas observações dos fatos. O outro extremo deixa a razão de lado, deixa a lógica de lado praticamente, e procura, de maneira extremada, mística e divinatória, orientar as suas decisões, seja por qual for a metodologia, através de uma tentativa de descobrir, de adivinhar de antemão o que é que Deus quer ou qual é a vontade de Deus específica para a nossa vida nessa circunstância ou naquela outra circunstância. E aqui nós tivemos procurando, depois, por vários domingos, refutar. Eu abordei cada uma dessas abordagens e dessas metodologias utilizadas biblicamente, considerando qual o ensino bíblico sobre o assunto e argumentando que não é assim que a Bíblia ensina que nós devemos proceder. Depois, irmãos, eu passei a considerar com os irmãos qual é então a abordagem bíblica sobre essa questão. O que é que a Bíblia ensina acerca de como nós devemos proceder quanto às nossas tomadas de decisão em questões importantes na vida. E eu resumi, primeiro, antes de começar a detalhar o assunto, a abordagem mística, dizendo que ela tem alguma abordagem bíblica, apresentando algumas das características principais e gerais. Primeiro, ela rejeita tanto a abordagem materialista como a abordagem mística. A abordagem bíblica simplesmente não aceita e rejeita os dois extremos. Tanto um dos extremos, apenas a razão, como se Deus não existisse, e o outro extremo, como se nós fôssemos passivos e vivêssemos aqui e não fosse nossa responsabilidade utilizar a nossa razão para tomar as decisões e orientarmos as nossas decisões apenas fazendo com que Deus decida por nós aquilo que nós devemos decidir. Na realidade, a abordagem bíblico-reformada, ela rejeita tanto as abordagens materialistas como a abordagem mística. E ressaltei para os irmãos que a abordagem bíblica enfatiza o conceito de sabedoria. Eu lembro de ter lido para os irmãos, no livro de Provérbios, no capítulo 1, é uma passagem muito interessante, vale a pena nós relermos essa passagem, porque ela lança luz sobre a abordagem bíblica acerca dessa questão. Não apenas métodos ou alguma coisa assim, não apenas de maneira súbita quando necessitamos, termos uma revelação acerca da vontade de Deus, mas uma abordagem bíblica demanda sabedoria. E esse é o conceito fundamental para nós considerarmos com relação a esse assunto. A questão da sabedoria, o desenvolvimento da nossa vida, a maturidade, alcançarmos a sabedoria que Deus tem para nos dar. E no capítulo 1 do livro de Provérbios, a partir do versículo 20, nós temos uma descrição figurada da sabedoria, como se a sabedoria fosse uma pessoa. E no certo sentido né? A pessoa clamando, e as pessoas não dando bola para ela. E depois, quando precisam de sabedoria, de maneira imediata, procuram, desesperadas, mas não acham, não encontram. Porque quando tiveram a oportunidade de alcançar a sabedoria, não fizeram isso. Grita na rua a sabedoria, diz o texto no verso 20 do capítulo 1. Nas praças levanta a sua voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades, profere as suas palavras. Até quando,
ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu espero que os irmãos percebam o significado desta passagem com relação ao assunto que nós estamos considerando. A abordagem bíblica, ao invés de se basear nessa tentativa de adivinhar de maneira imediata qual a vontade de Deus para então orientar as nossas decisões, ela se baseia nesse conceito bíblico de sabedoria. A sabedoria nós sabemos aonde encontramos, a sabedoria cujo princípio é o temor do Senhor, é na palavra de Deus, ela nos foi revelada, ela está aí sendo lida, sendo proclamada, sendo ensinada, sendo pregada, ela grita nas praças, nas ruas, de cima dos muros, ela está disponível, mas as pessoas não atendem à sabedoria, elas vivem suas vidas e não buscam o conhecimento de Deus, não buscam a sabedoria de Deus, e muitas vezes mesmo no meio evangélico, não se dobram diante da palavra de Deus para conhecê-la de maneira correta, de maneira apropriada, para então, quando surgem as necessidades na vida, a sabedoria nos conduzir e nos guiar, de modo que possamos habitar seguros, tranquilos e sem temor do mal. Mas não buscam a sabedoria, não querem a sabedoria, não crescem no conhecimento, na graça de Deus, e então querem de uma hora para outra alcançar a sabedoria, mas aí então buscam, mas não encontram, procuram a sabedoria, em vindo o terror, a tempestade, a perdição, como redemoinho, então me invocarão, mas eu não responderei, procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. É bem diferente, irmãos. A abordagem materialista, a abordagem mística e a abordagem que nós poderíamos chamar de abordagem bíblica ou abordagem da sabedoria, que se fundamenta nesse conceito da sabedoria como sendo, como eu defini para os irmãos, nesse contexto, a capacidade ou a habilidade espiritual de aplicar, conhecer a vontade de Deus revelada na Bíblia e as implicações da vontade de Deus revelada na Bíblia e aplicar esse conhecimento às circunstâncias diárias das necessidades da nossa vida. Então, são abordagens bem distintas e eu espero que os irmãos estejam tenham percebido como são bem distintas essas abordagens. A materialista não quer nem saber de Deus, basta a razão, basta a lógica, basta o que eu quero, basta o esforço, basta o empenho, basta seguir o sonho, perseguir o sonho de qualquer maneira e fazer, e então toma as rédeas da sua vida na sua própria mão e apenas na sua própria mão. O outro lado
mística não toma as decisões na realidade, não utiliza a razão de maneira sábia que Deus nos deu, mas na realidade tenta adivinhar a vontade de Deus e acaba querendo que Deus tome as decisões que nós na vida temos que tomar. E a abordagem bíblica é bem distinta, ela se fundamenta nesse conceito de sabedoria. Nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a vontade de Deus, e com a graça de Deus irmos crescendo em sabedoria e termos condições assim de responder sabiamente nos momentos cruciais que demandam decisões importantes no nosso viver. E aí então, como nós vamos ter sabedoria da parte de Deus, nós vamos buscar e vamos achar. Diferentemente daqueles que não conduziram as suas vidas à luz da sabedoria de Deus, e então quando querem ficam desesperados e não sabem como proceder, buscam, mas não encontram, porque não há mágica nesse sentido. Não dá para apertar um botão e agora pronto, nós temos revelada qual é a vontade de Deus e simplesmente tomarmos essa decisão, ou nem decidimos na realidade, porque Deus já teria decidido por nós. Então, a abordagem bíblica, ela tem essas características. Ela rejeita, por um lado, as abordagens materialista e mística, e por outro lado, ela enfatiza o conceito bíblico de sabedoria. E tem uma terceira característica, ela se fundamenta na suficiência das Escrituras. Eu vou no final ressaltar esse ponto. Na verdade, era o que eu talvez mais queria destacar a essa altura, como conclusão, que na realidade esse é o ensino bíblico. O ensino bíblico é que na palavra de Deus nós encontramos tudo aquilo que é necessário para conduzirmos a nossa vida. Essa é uma das doutrinas reformadas fundamentais, a doutrina da suficiência das Escrituras. Nós cremos que de fato toda Escritura é inspirada por Deus e útil e suficiente para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E cremos, como lemos em 2 Pedro, no início, que nos foi doado por Deus, já nos foi dado por Deus, pelo divino poder dele, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Na realidade, nós temos na Bíblia tudo aquilo. Tenho afirmado isso, declarado isso várias vezes na igreja, porque isso representa o que a nossa compreensão teológica reformada, ou seja, nós temos na Bíblia, Deus nos revelou na Bíblia tudo aquilo que nós precisamos crer para ser salvos. Não tem nada que nós precisemos crer para ser salvos que não esteja na Bíblia. E não tem nada que nós precisamos conhecer para viver de maneira agradável a Deus e cultuar a Deus de maneira agradável e servir a Deus de maneira como Ele quer, que não esteja na Bíblia. Essa é a doutrina da suficiência das Escrituras. Nós temos nas Escrituras tudo aquilo que o homem precisa crer para ser salvo e tudo aquilo que aprove a Deus revelar ao homem para que ele conheça, a fim de viver, cultuar e servir a Deus de maneira agradável a Ele. E portanto, se nós temos na Bíblia tudo aquilo que é suficiente, que o homem precisa para viver de maneira agradável a Deus, isso significa que nós temos na Bíblia todos os princípios necessários para orientarem direta ou indiretamente, explícita ou implicitamente, as decisões que nós temos a tomar na nossa vida. E também, meus irmãos, eu procurei enfatizar que a abordagem bíblica é orientada pela vontade prescritiva de Deus. Nós passamos vários domingos estudando esse assunto e eu tive a oportunidade de ressaltar para os irmãos essa distinção bíblica entre duas noções de vontade de Deus: a vontade decretatória ou a vontade eterna de Deus, que na realidade inclui o plano predeterminado por Deus para tudo quanto ocorre, tudo quanto acontece no universo. Isso nós chamamos de vontade decretatória ou vontade eterna ou vontade secreta de Deus, porque nós não podemos conhecê-la a não ser quando Deus a revela de antemão na sua palavra através das profecias bíblicas. E isso geralmente de maneira apenas nebulosa.
de maneira assim não tão nítida. As profecias bíblicas, elas não são tão, elas se comparam mais a uma pintura impressionista do que a um quadro realista, na maneira como são apresentadas. Mas a vontade decretatória de Deus inclui tudo que acontece no universo. Não tem nada que ocorra no universo que não tenha sido decretado pela vontade soberana de Deus na eternidade. Só que nós não temos como saber, nós não temos como conhecer, a não ser alguns pontos fundamentais que a Bíblia revela em termos de profecias, que eram necessários para a confirmação da fé e para a fé. Mas, de um modo geral, nós não temos como conhecer. Só temos como conhecer depois que acontece. Eu até mencionei para os irmãos, se queremos conhecer a vontade decretatória de Deus, vamos pegar um bom livro de história e ver o que aconteceu, porque o que aconteceu é a vontade de Deus. Deus determinou que acontecesse, ou volitivamente, ou seja, ou representando esses acontecimentos, o desejo de Deus, aquilo que Deus gosta e quer, ou representando apenas uma permissão de Deus. Mas de um modo ou de outro, tudo foi decretado por Deus, não acontece nada fora do decreto de Deus. Mas essa vontade decretatória de Deus, ela não está diretamente relacionada a essa questão das nossas decisões, a não ser pela lição que nós aprendemos lá em Tiago, no capítulo 4, que Deus condena a arrogância, mas não condena o nosso planejamento. Lá no capítulo 4 de Tiago, vale a pena nós lembrarmos, nos versos 13 e 14, nós lemos o seguinte: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa? Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Essa é a relação entre a vontade decretatória de Deus e as nossas decisões, a nossa vida. Nós não somos orientados que nós não devemos, nessa passagem, que nós não devemos planejar, que nós não devemos pensar. Não, nós somos apenas orientados que nós não devemos fazer isso como se Deus não existisse, soberbamente, como se fôssemos senhores da nossa vida. Nós não somos senhores da nossa vida. Então, no que diz respeito à vontade decretatória de Deus, tem uma expressão chave: se Deus quiser. É assim que nós devemos planejar na vida. Se Deus quiser, eu estou planejando fazer isso, fazer aquilo. Não é necessário toda vez nós dizermos se Deus quiser, mas isso deve estar no nosso pensamento, na nossa mente, no nosso coração, quando nós fazemos planos na vida. Se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo, porque as nossas vidas, na realidade, não estão nas nossas mãos. Deus tem a sua vontade soberana, decretatória, nós não a conhecemos, nem precisamos conhecê-la, nós não somos demandados, não é demandado na Bíblia, ou requerido, que nós conheçamos a vontade de Deus em tudo aquilo que nós fazemos, não é, mas nós conheçamos assim, adivinhemos a vontade de Deus, mas nós devemos orientar as nossas decisões pela vontade de Deus já revelada na sua palavra. E nós passamos vários domingos aqui estudando o outro conceito da vontade de Deus, que é diretamente pertinente ao assunto que estivemos estudando. Não a vontade decretatória, soberana, eterna, que nós não conhecemos. Com relação a essa, só podemos dizer, se Deus quiser. Planejamos em submissão à vontade soberana de Deus, desconhecida e secreta, até que se revele na história. Mas também a Bíblia fala da vontade prescritiva de Deus. Aí é outra coisa. E a Bíblia fala daquilo que
Deus, a Bíblia revela qual é a vontade de Deus para nós, em termos daquilo que Deus quer que nós façamos, ou não quer que nós façamos, ou que nós pensamos, aquilo que Deus de fato deseja, gosta, quer. E a Bíblia toda está cheia de revelações acerca da vontade prescritiva de Deus. Passa-se tanto tempo, perde-se tanto tempo tentando adivinhar qual é a vontade de Deus numa situação específica, quando na verdade a Bíblia está cheia de orientações acerca da vontade de Deus já revelada. E é essa que nós precisamos conhecer e buscar com a graça de Deus sabedoria para entender as suas implicações e aplicar essas implicações às circunstâncias variadas da vida. É isso que Deus quer de nós. Não robôs que simplesmente apertam no botão ou de alguma maneira buscam conhecer, que Deus tome a decisão para nós, mas nós tomamos as decisões orientadas pelos princípios revelados nas Escrituras. E aí então eu apenas abordei esse assunto com os irmãos no Antigo Testamento, focalizando os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos são um resumo da lei moral de Deus, isto é, um resumo da vontade prescritiva de Deus, um resumo daquilo que agrada e que não agrada a Deus. E considerei essa questão a partir dos 10 mandamentos, sugerindo aos irmãos que quando tiverem decisões importantes na vida, considerem os 10 mandamentos e considerem de maneira especial a interpretação que a nossa confissão, o nosso catecismo maior oferece para os 10 mandamentos. Eu já estive considerando com os irmãos em outra oportunidade cada um desses 10 mandamentos e cada uma das respostas do nosso catecismo maior sobre os 10 mandamentos. E essas respostas são riquíssimas. Elas interpretam os 10 mandamentos de maneira ampla, como o Senhor Jesus nos autorizou a interpretar os 10 mandamentos. Como ele fez, por exemplo, quando disse que quando nós nos iramos contra nosso irmão, nós já estamos matando. A ira é assassinato em potencial. E quando nós apenas olhamos para uma mulher com intenção impura, nós já estamos adulterando. E à luz dessa interpretação do próprio Senhor Jesus, ampla dos 10 mandamentos, é que a nossa confissão de fé interpreta cada um daqueles mandamentos. E meus irmãos, nessas interpretações, nós temos luz límpida para orientar as nossas decisões na vida. E eu não poderia tratar de cada um dos 10 mandamentos nesse contexto, mas eu tratei de 2, eu espero que os irmãos lembrem. O primeiro de cada tábua, vamos dizer assim. O primeiro mandamento horizontal entre Deus e os homens, ou seja, não farás para ti imagem. E o primeiro mandamento da relação horizontal entre os homens, o 5º mandamento, que nos orienta e que nos ordena a amar ao teu pai e a tua mãe, com todas as implicações relacionadas a esses mandamentos. Eu espero que alguma coisa tenha ficado ainda na mente dos irmãos acerca das relações entre patrões e empregados, entre empregados e patrões, entre iguais e assim por diante, que estão aí incluídas nesse conceito de honrar a pai e mãe, interpretada de maneira apropriada como sendo honrar cada pessoa nas relações nas quais Deus coloca. E considerei, portanto, esse assunto lá, e sugiro mesmo, irmãos, que quando tiverem alguma decisão importante a tomar, considerem os 10 mandamentos, leiam as perguntas do Catecismo Maior relacionadas a esses mandamentos, e ali os irmãos poderão encontrar muita luz acerca da lei moral de Deus e da vontade de Deus para a nossa vida, e terão muita orientação para as decisões a tomar. Com relação ao Novo Testamento, nós consideramos a vontade decretatória de Deus apenas observando passagens que tratam da vontade de Deus de maneira explícita e específica. Há várias passagens no Novo Testamento que tratam da vontade de Deus prescritiva de maneira direta.
como por exemplo 1 Timóteo 2,17, onde fala que a vontade de Deus deseja a salvação dos homens, por isso nós oramos pelos homens, inclusive pelas autoridades. É desejo de Deus que todos sejam salvos, a salvação do homem faz parte da vontade de Deus. A obediência à vontade revelada de Deus, a santificação, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não precisa ninguém abrir o céu para descobrir que a vontade de Deus é que nós realizemos coisas que promovam a nossa santificação. Nós não realizemos coisas que não promovem a nossa santificação ou que promovam o pecado. Ninguém precisa do céu aberto para isso. Essa é uma orientação que governará todas as nossas decisões. Quando nós perguntamos, essa decisão, qual é a decisão que promove mais a santificação minha e dos outros? Então, entre duas decisões, nós vamos escolher aquela que promove mais a santificação. E assim por diante. Então, a salvação do homem, a obediência à vontade revelada de Deus, a santificação, a gratidão, a não conformação com este século. Lembram? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é vontade de Deus que nós não nos conformemos com este século. Nós somos protestantes, não é? Nós protestamos contra este século. Nós somos inconformistas. Nós não nos conformamos com as filosofias, ideologias, sociologias, e etc. desse mundo. Mas nós passamos tudo no crivo das Escrituras. Então, a Bíblia fala com clareza acerca de várias coisas que são ou não são a vontade de Deus. A prática do bem, em 1 Pedro, o sofrimento por amor a Cristo, também em 1 Pedro, a perseverança cristã em Hebreus. Essas coisas todas são explicitamente mencionadas na Bíblia como sendo vontade de Deus. Eu até ousaria dizer que se nós tivermos alguma decisão a tomar e simplesmente considerarmos cada uma dessas passagens, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no Novo Testamento, onde explicitamente é mencionada a vontade de Deus, basta. Quando chegar no fim, você passou por esse crivo? Passou. Então eu posso dizer, agora então faça o que quiser. Tem que decidir? Tem. Já passou nesse crivo? Promove a salvação do homem, é que mais promove, já. O que mais com relação à obediência à vontade de Deus, a santificação, a gratidão, não conformação com este século, a prática do bem, sofrimento por amor a Cristo, perseverança cristã. Passou nesses testes? Passou. Pois faça o que quiser, não tem problema. Fique livre para fazer o que quiser e decidir o que quiser, desde que levando em consideração essas questões aqui, que não tem como errar. Na realidade, eu cheguei até a dizer mais para os irmãos. Se nós apenas seriamente levarmos em consideração os 10 mandamentos, você pode fazer o que quiser depois disso. O que quiser dentro dos 10 mandamentos. Ou mais ainda, apenas os 2 mandamentos, como Jesus resumiu os 10 mandamentos, as 2 tábuas, a nossa relação com Deus e com os homens. Amar em primeiro lugar a Deus, com todo o nosso coração, toda a nossa força, e ao próximo como a si mesmo, pronto, você pode fazer o que quiser com base nesses 2 mandamentos, passando no crivo. Qual é a decisão que mais glorifica a Deus, que honra a Deus, que manifesta amor por Deus, e qual a decisão que mais manifesta amor pelo próximo, pelo outro, e você pode tomar a decisão dentro dessas 2 considerações que dificilmente você vai errar. E então, meus irmãos, já para a fase final do estudo, nós passamos a considerar alguns procedimentos práticos nesse sentido. Então, vejam, recapitulando. Primeiro eu introduzi o assunto, mostrando a relevância, depois abordagens e métodos, avaliação crítica, qual é a abordagem bíblica, o ensino bíblico sobre a vontade de Deus, e aí passamos para os procedimentos. E eu sugeri 3 procedimentos práticos que levam em consideração todas essas pressuposições, esses conceitos que estivemos considerando anteriormente. Primeiro procedimento, conheça a sua Bíblia. Sem isso, nada feito. Nada feito. Você vai
gritar na hora da necessidade, mas a sabedoria não responderá. Você poderá implorar por ela, mas não terá, porque você não conhece a sua Bíblia, você não conhece os princípios que deverão orientar as suas decisões, não conhece a vontade prescritiva de Deus revelada na sua palavra. Portanto, o primeiro procedimento é: conheça a sua Bíblia. E em resumo, o que eu estive dizendo é que para isso, aborde-a devidamente, ou seja, como um livro divino humano, não apenas como um livro divino que você vai só orar e esperar uma revelação de Deus para compreender o que a Bíblia quer dizer, e não apenas como um livro humano, que você vai ser apenas um estudioso e não vai depender da direção e da iluminação do Espírito Santo de Deus, alcançada através da oração. Mas entenda que a Bíblia de fato é um livro divino humano, e por ser um livro divino humano, em primeiro lugar, estude-a em oração, suplicando iluminação, entendimento e sabedoria. Suplicando: Senhor, seja gracioso comigo e me permite compreender a Tua palavra, e para isso me ilumina o entendimento, para que eu possa discernir o seu significado, o meu entendimento para compreender as suas implicações, e me dá sabedoria para aplicar esses princípios e implicações às necessidades da vida, ao dia a dia da vida. Que essa é a diferença entre conhecimento bíblico e sabedoria. Alguém pode conhecer a Bíblia, mas não sabe aplicá-la. É como alguém que conhece vários remédios, mas não sabe como usar os remédios. Tem uma farmácia à sua disposição, está enfermo, mas não sabe qual remédio, em qual dosagem e de que maneira deve ser utilizado para aquela doença específica. Então, isso Deus nos dá através do estudo da Bíblia e da oração. Então, e também estude-a com diligência, e considerei essa questão sugerindo que nós devemos estudar a Bíblia como crentes curiosos, como crentes católicos e como crentes normais, necessitados. Crentes curiosos no sentido de investigar, estudar, ler, nos aprofundar, como aquele escriba que arranca do seu tesouro coisas novas e velhas. Mas também como crente católico, ou seja, na companhia da igreja, como crente universal, no sentido de nós não vamos ler a Bíblia sozinhos. Há milhares de anos se estuda a Bíblia, e não tem por que inventar a roda de novo. Nós podemos lançar mão de bons intérpretes, de boas obras já produzidas, de excelentes comentários bíblicos, que nos auxiliarão a compreender a Bíblia. Vamos ler a Bíblia como crentes na companhia da igreja, especialmente na pregação, no culto também, aonde nós temos ministros que nos ajudam a compreender a Bíblia, que expõem a Bíblia, que pregam a Bíblia, estão aí vocacionados por Deus para isso. E também como crentes necessitados, como crentes que vão à Bíblia em busca não apenas de curiosidade para conhecer o que ali está, mas que vão à Bíblia em busca de direção, sabedoria, conhecimento para a sua vida, para satisfazer as nossas próprias necessidades diárias. Então, que vão em busca de direção mesmo da parte de Deus. Então, o primeiro procedimento é esse: conheça a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, leia bons livros que lhe ajudam a compreender a Bíblia, acompanhe as exposições bíblicas na igreja, não falte aos cultos, aplique, exercite-se em praticar a Bíblia. Ontem lendo, se não me falha a memória, foi ontem, lendo o livrinho do MacArthur sobre cosmovisão bíblica, ele menciona que nós não fazíamos leitura, se não me engano foi lá, pode ter sido outra coisa que eu li durante a semana, mas eu acho que foi lá, que nós não lemos de maneira litúrgica, às vezes nós podemos ler apenas como se fosse uma leitura litúrgica, uma leitura e não extraímos proveito real disso, porque nós não pensamos, nós não raciocinamos, nós não refletimos, nós não meditamos e nós não aplicamos a vida. A pessoa pode ler um artigo inteiro, pode ler um livro inteiro e não fica quase nada, porque não há a intenção sincera de aplicar, e isso exige esforço, até mental também, espiritual e mental, para nós ver o que é que eu estou lendo, o que é que significa, quais as implicações disso, como é que eu aplico isso à minha vida,
Qual a relação disso para essa circunstância que eu estou vivendo ou passando? Então, conheça a sua Bíblia, e para isso é preciso estudá-la em oração e se empenhar para aplicá-la à sua vida. Também mencionei, como um segundo procedimento, que há um espaço para o aconselhamento, sim, no ensino bíblico. Livro de Provérbios, há vários provérbios que falam sobre a conveniência, a necessidade e a sabedoria de nos aconselharmos. Não como método revelatório, não como substituto para o estudo bíblico e não como substituto para o uso da razão. Isso seria um uso errôneo do aconselhamento. Há pessoas que tentam se aconselhar mais ou menos da seguinte maneira: eu vou consultar fulano, o que ele me disser eu vou encarar como a vontade de Deus para a minha vida. Pronto, vou consultar o pastor, o que ele me disser eu vou entender como sendo a vontade de Deus para a minha vida. Bom, mas quem lhe autorizou isso, a dizer isso? Que a palavra do pastor, de fulano ou de Beltrano, ela vai ser uma revelação de Deus para a sua vida. Isso é um uso revelatório do aconselhamento, não é apropriado. É um uso divinatório do aconselhamento, não é apropriado. Não é assim que a gente se aconselha, não é para ouvir uma revelação de Deus através de fulano, Beltrano ou Cicrano. Nem tampouco o aconselhamento deve ser utilizado como substituto para o estudo bíblico. Está lá, a resposta está aqui, na Bíblia. Basta estudar, basta ler, e aí nem precisaria ir se aconselhar. O aconselhamento não pode ser um substituto para o estudo bíblico. Ou seja, eu não estudo a Bíblia, não leio a Bíblia, mas me aconselho toda hora e todo instante para saber o que é que eu tenho que fazer. Não é essa a vontade de Deus para a sua vida, nem para a minha. Eu digo com sinceridade. O aconselhamento é necessário, mas não como um substituto para a nossa responsabilidade no que diz respeito a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Senão você vai, ao invés de depender da Bíblia, de Deus para orientar a sua vida, vai sempre depender de terceiros para orientar a sua vida. Isso não é bom. E também o aconselhamento não deve ser nunca um substituto para o uso da razão. Várias das nossas decisões, basta a gente pensar. Às vezes o aconselhamento pode ser utilizado como preguiça. A pessoa tem preguiça de estudar a Bíblia, tem preguiça de pensar, preguiça de investigar, de pesquisar, até de se investigar. Ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. Não ando à procura de coisas grandes demais para mim. Nesse uso da razão, a gente precisa ver quais as nossas capacidades e quais as nossas limitações para tomar as decisões que nós precisamos tomar na vida. Precisamos investigar as circunstâncias, as situações. Enfim, o aconselhamento é positivo, mas não como método revelatório, não como substituto do estudo bíblico, nem como substituto do uso da razão. Ele deve ser buscado em pessoas que Deus colocou com autoridade sobre nós, pessoas que tenham maturidade e pessoas que tenham sabedoria. É assim que nós devemos buscar aconselhamento. Pessoas que se aconselham com pessoas que não têm sabedoria, se aconselharam com péssimos conselheiros. Então, Deus coloca pessoas com autoridade sobre nós. Os pais sobre os filhos, professores sobre os alunos, os pastores e presbíteros sobre os membros da igreja, e assim por diante. E essas pessoas devem ser buscadas para recebermos conselhos. E quando buscar, quando aconselhar? Em decisões sérias, após fazer uso da Bíblia e da razão, para não se tornar dependente de aconselhamento. Qualquer coisa na vida, então se aconselha, quando na realidade poderia ter a resposta facilmente utilizando a razão e conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Bíblia. E como se aconselhar? Estive considerando com os irmãos. Com franqueza,
disposto a ouvir o que precisa ouvir e não o que quer ouvir. Porque muitas pessoas buscam aconselhamento apenas para ouvir aquilo que querem ouvir e não para ouvir aquilo que precisam ouvir. E dispostos a praticar, obedecer, porque de nada adianta aconselhar sem colocar em prática e sem obedecer. Agora, desde que esses conselhos sejam passados ao crivo da palavra, ao crivo das Escrituras, porque palavra de ninguém é revelação. A revelação nós só encontramos, infalibilidade, inerrância e autoridade suprema nós só encontramos na palavra de Deus. E finalmente, irmãos, dentre esses procedimentos que consideramos, além de conhecer a Bíblia e aconselhar-se devidamente, use corretamente a sua razão, faça uso da razão. Parece uma coisa tão elementar, mas Deus nos criou como criaturas racionais. É verdade que a queda afetou a nossa racionalidade, mas ainda assim nós não fomos transformados em animais, nem em pedras, nem em vegetais. Nós continuamos seres humanos racionais. E Deus nos deu uma razão para usarmos essa razão. E nós precisamos usá-la, mas usá-la não de maneira racionalista, colocando-a sobre a revelação bíblica, mas mantendo-a sob a revelação bíblica. Ou seja, levando cativo o nosso... Desculpem, irmão. Levando cativo o nosso pensamento à obediência da palavra de Deus. E aí então nos informando sobre os problemas, nos informando sobre as circunstâncias, conhecendo as nossas capacidades, as nossas limitações e procurando fazer tudo de acordo com a vontade de Deus para a agenda da igreja como coluna e baluarte da verdade e para aquilo que é o propósito para o qual Deus nos criou, para a honra e para louvor e para a glória dele próprio. Mas nós devemos utilizar a nossa razão, devemos utilizar aquilo que Deus nos deu, não racionalisticamente, mas levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Nós estamos aí para pensar, para refletir. Eu quero fazer tal curso? Sim. Mas será que eu tenho capacidade para isso? Será que eu tenho recursos financeiros para isso? Será que esse curso vai ser útil para a minha realidade em que eu vivo? Será que será essa a melhor maneira de servir a Deus, servindo a sociedade, servindo a igreja? E assim por diante, nós temos que refletir e raciocinar com a mente que Deus nos deu, iluminada e orientada pela palavra de Deus. Finalmente, irmãos, nós concluímos os estudos com 3 aplicações práticas. Evidentemente, eu não posso cobrir todas essas áreas de decisões da nossa vida, senão eu teria que tratar de muitos outros assuntos. E não é o propósito tratar especificamente de cada uma dessas decisões, mas apenas ilustrar como implementar esses princípios de maneira prática. E aí eu considerei 3 decisões com os irmãos. Primeiro, de maneira bem circunstancial, aquele referendo contra a comercialização de armas, porque caiu exatamente nesse dia e eu pude considerar essa questão do ponto de vista do estudo que estivemos considerando aqui. E depois então sobre o casamento cristão e sobre a vocação profissional. 3 áreas em que eu pude aplicar para de maneira prática, para compreendermos melhor como utilizar os princípios considerados até aqui. Eu quero só, para concluir, meus irmãos, ressaltar primeiro algumas distinções entre esses métodos. Vejam bem, o método místico ou divinatório, ele é passivo. A pessoa espera que Deus decida por ele. No método bíblico, na abordagem bíblica, nós decidimos responsavelmente, em oração, instruídos pela palavra de Deus. São abordagens bem diferentes nesse sentido. E enquanto a ênfase
em descobrir a vontade de Deus, a outra, a ênfase, é no conhecimento bíblico. Olha que diferença. Um método vai deixar você sempre uma criança, sempre um infantil, querendo descobrir qual é a vontade de Deus, adivinhar qual é a vontade de Deus. O outro método vai fazer com que você recorra à palavra, conheça a sua Bíblia, alcance sabedoria, alcance entendimento, discernimento, sabedoria para aplicar esses princípios bíblicos à sua vida prática. Isso vai fazer de você um crente mais maduro, um crente mais sério, um crente que conhece melhor a vontade de Deus. E aí, nas horas de necessidade, naturalmente vai tomar decisões sábias. E não vai estar com essas dependências, como nós vemos em meios infantis, evangélicos infantis, de pessoas o tempo todo com revelação, com profecia, com coisa dessa natureza, porque na realidade precisam de revelação para coisas que nem precisa de revelação. Porque a Bíblia, o crente maduro que conhece bem a sua Bíblia, se tornará sábio e tomará essas decisões sem maior dificuldade. Porque ele vai saber avaliar e discernir o que estará de acordo, não estará de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra. Portanto, é um método que, ou abordagem bíblica, favorece a maturidade e promove a sabedoria, enquanto que o outro não favorece nem promove nada disso. E para concluir mesmo, irmãos, eu quero apenas ressaltar que essa abordagem que eu estive apresentando aos irmãos, considerando com os irmãos, ela é simplesmente a aplicação de um ensino reformado, presbiteriano, confessional. Eu quero, para concluir, propositadamente deixei para o final, eu ler, no capítulo 1, no parágrafo 6º da nossa confissão de fé. Observem o que eu vou ler aqui, nesse parágrafo 6º do capítulo 1 da confissão de fé de Westminster, e observe que essa é, na realidade, a base para todo o estudo que nós estivemos realizando aqui. Eu espero em Deus que os irmãos percebam, e que seja a realidade mesmo, que o estudo que realizamos reflita aquilo que a nossa confissão de fé nos diz aqui. Olha o que lemos no parágrafo 6º do capítulo 1 da confissão de fé de Westminster. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela, da Escritura. À Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições humanas. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra de Deus. Então, o que esse parágrafo da confissão de fé declara é aquilo que nós estivemos, na realidade, tratando aqui, aplicando isso a essa questão das decisões humanas. Nós não buscamos essas decisões, nem por novas revelações, nem por nenhum tipo de adivinhação, nós concentramos isso tudo na palavra de Deus. Em última instância, meus irmãos e irmãs, o que nós precisamos, e não há substituto para isso, é conhecermos a Bíblia pela iluminação do Espírito Santo, através da oração e estudo e leitura regular e diligente da palavra do Senhor. E não há substituto para isso. Aqueles que fizerem isso terão sabedoria para tomar decisões apropriadas na vida. Aqueles que não fizerem isso, em vindo o terror, procurarão sabedoria, mas não acharão. E ela se rirá deles, porque estarão buscando aqui colher, na realidade, aquilo que não semearam durante os anos da sua vida. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê determinação séria de estudarmos a palavra de Deus, de lê-la
diariamente, regularmente, a nossa casa, de lermos bons livros que nos ajudem a compreender a Bíblia, de estudarmos a Bíblia com diligência e oração, meditando, refletindo, e pedindo que Deus nos dê o entendimento e sabedoria para fazer aquilo que é tão difícil no dia que a gente vive. Aplicar aquilo que a Bíblia nos ensina, os princípios e implicações desses princípios, às coisas da vida. Quando muito, na maioria das vezes, as pessoas conhecem o que está escrito, mas na maioria das vezes não sabem ou não ousam aplicar o que está escrito às circunstâncias cotidianas da nossa existência, da nossa vida pessoal, familiar, no trabalho e na igreja também. Que Deus nos abençoe, irmão.